Então, falando sobre os caracteres da perfeição, nós estamos lá no capítulo 17, itens 1 e 2. E aí o nosso irmão Mateus deixou registrado para a gente assim, palavras de Jesus, não é? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Quem ouve em primeiro instante, assim, tem a sensação de que nós podemos ter a perfeição de Deus, não é? Tem essa impressão, só a impressão, óbvio, né? Mas a gente não pode ter a perfeição de Deus. Então, aqui é óbvio que ele está falando uma perfeição relativa, o mais perfeito que nós pudermos ser. Esse é o desafio dessa passagem do Evangelho. Então, ele nos convida, no fundo, à perfeição moral. Isso é o mais importante para a gente ter uma moral ilibada. Isso, assim, se a gente conseguir sair da Terra dessa forma, a gente vai se dar muito bem no mundo espiritual. Vamos ter lá muitas pessoas nos esperando, nos congratulando. Vai ser muito interessante quando a gente conseguir essa perfeição moral. É claro que isso não se consegue do dia para a noite, especialmente a gente que está na Terra, não é? Vocês já ouviram falar que na Terra só reencarna espíritos. Acho que eu já falei que esse tipo de espírito que reencarna na Terra, né? Devedores. Devedor é uma palavra até bonitinha, né? O que que você é? Eu sou um devedor. Ah, então tá tudo bem, né? Agora, se alguém te perguntar e falar assim, você é um delinquente, ai, aí a gente fica aborrecido, né? Então, os espíritos falam pra gente que o planeta Terra abriga espíritos delinquentes, que somos nós. Não sou eu que estou falando, viu? Vai brigar com o Emmanuel lá, foi ele que falou, tá bom? Ele que falou. Por que delinquentes? Porque se a gente apertar mesmo, espremer o caldo, a gente vai ver que no fundo, de vez em quando a gente tem vontade de cometer um crime. No fundo, é encrenca. Sabe assim? Do tipo assim, pegar alguém pelo pescoço, sabe? Um negócio assim. Desejar que ele caia na rua e se arrebente todinho. Passar por cima dele de carro, se ele passasse na minha frente agora, eu passava por cima dele. Sabe umas coisas assim? A gente tem essa coisa dentro da gente, não é? Em família também a gente tem umas coisas assim, né? Aquela ideia de dar o chazinho da meia-noite, sabe? Aqui, puxa vida, meu Deus do céu. Não sei por que que eu não tenho coragem de fazer um chazinho da meia-noite para ser feliz. A gente é delinquente, olha como que nós somos. Mas a colocação de Jesus para nós é que nós precisamos alcançar a perfeição, sair disso, sair da delinquência. Como que a gente sai da delinquência? É uma tarefa difícil. É a mesma coisa de tentar convencer um malfeitor a deixar de ser malfeitor. Ele pode até assim passar um vernizinho no rosto e dizer: não, vou melhorar, não vou fazer mais isso, não é? Mas ainda tem um germenzinho dentro dele, ainda fervilhando, ainda latente, ainda vivo, com a vontade de fazer sei lá o quê, não é? Então é mais ou menos o que acontece com a gente. A gente está aqui na Terra e alguns de nós estamos meio conformados com a nossa condição espiritual. A gente até acha que já são espíritos de luz. Todo mundo acha que já vai para o nosso lar, vai para lugares assim bem confortadores no mundo espiritual. A gente não acha isso porque, poxa vida, eu trabalhei, não fiz mal para ninguém. A gente não tem uma desculpa assim, eu não fiz mal para ninguém, não é assim? Só que tem um problema, gente. Isso não é o suficiente. Talvez seja o suficiente se a gente for falar para o grande público. Por favor, não faça mal para ninguém. Aí seria ótimo. Mas para a gente que já entende um pouquinho mais essa situação, o que que é esse não fazer mal para ninguém? Não fazer mal para ninguém significa que a gente também não fez o bem. E nós estamos aqui com a obrigação da prática do bem. É isso que nós estamos aqui. Sabe aquele sentenciado que sai devendo horas para a sociedade? Ele tem que trabalhar numa entidade social, prestar serviço social por conta do crime que ele cometeu. Então, tem uma parte da sentença que ele tem que prestar serviço social. Aí ele vai ter que trabalhar numa creche, num asilo, em algum lugar, fazer alguma coisa por alguém, fazer alguma coisa social. É mais ou menos as condições que nós estamos aqui. Nós viemos para a Terra também com essa sentença. Nós precisamos prestar um serviço uns aos outros. É isso que nós estamos fazendo aqui. E quando a gente tomar consciência disso, as coisas vão ficar bem mais fáceis.
Porque quando a gente tem que prestar algum serviço para alguém, é um peso para a gente, não é? Meu Deus do céu, vou ter que fazer tal coisa, misericórdia. Vou ter que ir no hospital para ver esse infeliz. Vou ter que ir no velório dele. Ai, que horror. Não é assim? Tem alguns que a gente acha isso, né? Tem alguns que a gente é obrigado a ir, mas a gente não tem vontade nenhuma de fazer isso. Mas a gente tem que lembrar que nós temos lá um compromisso no mundo espiritual da prática do bem aqui. Tá? Faz parte da nossa sentença, faz parte dela, tá certo? Bom, Kardec explica que essa é uma meta. Nós precisamos ter esse objetivo. Não podemos ficar aqui na maciota, sabe, assim, no morno, mais ou menos. A gente não pode passar a terra, na terra assim. A gente tem que fazer mais. A gente tem que pensar melhor. A gente tem que ir adiante e realizar alguma coisa em função da sociedade. Podemos chegar com 70, 80, 90 anos, olhar para trás e pensar assim: o que que eu fiz para as pessoas? O que eu fiz para a sociedade? Ah, criei meus filhos, tá tudo bem, ótimo. Mas e que mais? Criar filho, com todo respeito, é uma espécie de obrigação. É uma espécie de obrigação. Mas e o que mais que nós fizemos? Ao além, mais. Que fazes de especial? Olha o convite de Jesus aí de novo. O que que a gente faz de especial para a humanidade? Um pãozinho de queijo bem gostoso? Já seria alguma coisa, né? Trazer um pãozinho de queijo para o lanchinho, né? Seria ótimo, um bolinho, né? A gente já está fazendo isso. Ah, não, eu colaboro com isso, com aquilo. Maravilha, segue em frente. É esse mesmo caminho. Bom, perfeição é construção. A gente está aqui para construir, não é uma coisa que você, sei lá, vai na loja e compra a perfeição. Seria bom, né? Ah, sei lá. Onde venderia a perfeição? Que lugar seria? Supermercado, farmácia, padaria? Que lugar que será que venderia a perfeição? Acho que não é na farmácia, né? Perfeição, talvez na loja de material de construção, talvez, não é? Olha, o que que você quer aqui? Ó, eu quero 2 metros de perfeição, 6 metros de perfeição. Eu quero construir uma mansão de perfeição. Quero 2.000 blocos de perfeição. Já pensaram? Então, é uma questão de construção, para a gente vai pouquinho a pouquinho, devagarzinho. Lembra da reflexão diária? A gente chega lá e pensa assim: ah, tudo bem, passei um dia bom, mas eu tive um pensamento tão ruim com uma pessoa. No dia seguinte, procura melhorar, procura corrigir. Essa é a ideia de construção. É isso que nós estamos fazendo aqui. Bom, perfeição para o ser humano não é a ausência de erro, mas o esforço sincero de melhorar-se. Essa é a perfeição para o ser humano. Tanto é que Kardec tem um chavão bonito que diz assim, que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça constantemente para ser uma pessoa melhor. Ele fala isso para a gente, não é? É aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Esse é o que está buscando a perfeição. Não é que ele está pronto já, ele está a caminho de ficar, mas ele está lá. É o esforço que ele tem de ser uma pessoa melhor, renovar-se constantemente. É isso que o Santo Agostinho falou lá naquela mensagem. Bom, a perfeição é um dever de todo instante. Você está fazendo alguma coisa? Pode fazer melhor? Pode, então faz melhor. Pode fazer melhor? Pode, então faz melhor. Veja, a gente está colocando aqui a ideia dos espíritos, viu, gente? Em alguns casos, elas são quase impossíveis de serem cumpridas, viu? Porque às vezes a gente está lá, sei lá, fazendo uma comida para jantar com o marido, com a família e tudo, e você não está aguentando ficar de pé. Aí pode acontecer de ser salgar demais, pode acontecer de cozinhar demais, pode acontecer de queimar o arroz ou o feijão, pode acontecer, a gente não conseguiu fazer o melhor, mas também está esbugalhado, né? Então a sugestão dos espíritos é assim, vamos imaginar assim, você está na sua real condição, está tranquila, descansada, em paz, você vai fazer alguma coisa nessas condições? Então faz o melhor. Agora, se você está estourado, o que que você pode fazer? Né? Então, é assim que a gente precisa entender, fazer o melhor de acordo com as possibilidades. Porque para a mãe é muito melhor do que ela faça o jantar da família do que não faça nada pelo cansaço dela, não é? Então ela já está fazendo o melhor, mesmo que não seja o melhor daquele momento, daquela hora. Bom, existem os caracteres do homem de bem.
Cumpre a lei de Deus em sua consciência, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, é bom, humano, benevolente, perdoa as ofensas, respeita os direitos dos outros, usa a autoridade para o bem, é indulgente com as fraquezas alheias. Indulgente é assim, não se preocupa com as fraquezas alheias, ele se preocupa com as dele, não com as dos outros. E ajuda o necessitado e sempre age com humildade. Olha a frase de Kardec aí que eu tinha esquecido. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então você tem vontade de, sei lá, pedir para uma pessoa ir plantar tomate, aí você segura a mão, deixa passar. Você está se domando, está se segurando. Você não aguenta levar desaforo para casa. Pega algum bem pequenininho e leva. Vai, começa com os pequenininhos, tá certo? Então, é assim que a gente começa. É essa a prática que a gente começa. Você não leva desaforo para casa ou só os pequenininhos? Por enquanto. Os pequenininhos é mais fácil de levar. A gente faz até que não escutou, né? Isso que é bom, viu? Quando a gente passa de uma certa idade, 60, 70 anos, é bom a gente ficar meio surdinho, porque a gente não entende muito bem o que as pessoas falam da gente. Então, tá tudo certo, sabe? A pessoa tá te xingando e você tá, assim, agradecendo a ela, porque você não sabe exatamente o que ela tá fazendo, não reconhece ironia. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, como é que a gente pode fazer isso dentro de casa? Paciência, perdão, olha só. Diálogo fraterno, mas é um diálogo assim, sem alteração de voz. Sabe uma coisa legal que a gente pode falar com a esposa, com o marido, com os filhos? Põe ele dentro do carro e anda com ele, conversa com ele dentro do carro andando. Aí você fala: olha, você está fazendo umas coisas que a mamãe não está gostando, o papai não está gostando. Isso não é legal. Ele não vai poder alterar a voz, sabe? Vai ser uma conversinha mais ou menos boa, não é? Então, a gente precisa aprender a conversar, precisa ter essa coisa da paciência. A gente vai ver muito erro, vai ver, dentro de casa, em família, vai ter muito problema, muita coisa errada. Mas é tal coisa, a gente também já fez tanta coisa errada. Já. A gente, o tempo todo, faz alguma coisa que não deve. Vou dar um exemplo para vocês. A gente não compra uma coisa que depois se arrepende. Aí você passa naquela lojinha do celular, você compra um cabinho, que você chega em casa e fala assim: onde é que eu vou usar esse cabinho? Nunca vou usar esse cabinho em lugar nenhum, meu Deus do céu. Você comprou, fez uma coisa errada. Aí precisa ter paciência. Os nossos filhos, às vezes a esposinha, às vezes vai falar demais, vai fazer alguma coisa que não deve, vai deixar de levar o lixo para a rua, vai acontecer umas coisas assim, né? E a gente tem paciência. Então tá lá o lixo, tem 6, 7, 8 sacos de lixo para levar. Minha esposa fala: mas está um cheiro forte aqui, meu Deus. Então, eu estou procurando alguém para levar o lixo na rua no dia do lixeiro, meu Deus do céu. Porque eu não queria mais te incomodar, porque eu sei que sou incômodo para você, mas não estou achando ninguém para levar o lixo. Vamos aguentar mais um pouco, não é? Então, devagarzinho a gente vai ajudando ele a entender que ele precisa levar o lixo, sabe? Com paciência. Fez alguma coisa que não devia, perdoa. Faz assim, esquecer, não quero nem saber. Pronto, segue em frente. Isso é o ideal. A gente vai ser passado para trás? Olha, vou dar um exemplo para a gente entender, para a gente entender direitinho. Quando a gente era criança, jovenzinho, assim, o que que a gente falava para a mãe e para o pai, não é? Então a gente falava assim que ia fazer trabalho na casa do amigo, mas ia fazer trabalho? Ia fazer uma bagunça lascada, ia sair para o meio da rua, ia para lugar que o pai não deixava ir. Era isso que a gente fazia. A gente não enganava os nossos pais. Então agora ninguém pode enganar a gente, porque a gente é o sumo, o suprassumo da perfeição. Claro que alguém vai nos enganar a gente. Então, isso tem que estar previsto na gente. Ninguém vai passar na Terra sem ser enganado em alguma hora, em algum momento. Ninguém. Até os espíritos vão enganar a gente. Vocês sabiam disso? Kardec perguntou no livro dos médiuns se os médiuns podem ser enganados. Aí os espíritos responderam: sim, muito mais do que você imagina. Olha só, sabe quem são os menos enganados? Os melhores médios são aqueles que são menos enganados. Porque eles já começam a perceber que aquilo é um engano, que ele não precisa fazer aquilo, que aquilo é uma bobagem, que aquilo não é devido, que aquilo não é possível. Ele começa a filtrar as enganações até que eles abandonam ele de querer enganar, não é?
Bom, na sociedade, silêncio, ser um exemplo silencioso. Ai, a gente quer reconhecimento, não quer? Ai, se a televisão passasse bem agora, agora que eu estou fazendo esse serviço aqui, olha só, né, que beleza que seria. Que eu estou catando as latinhas do bairro, se a televisão viesse me entrevistar, né? Nossa, está catando as latinhas do bairro, meu Deus do céu. É muito provável que você receba até um prêmio divino por causa disso, né? A gente queria um reconhecimento, mas em sociedade, ó, quanto menos falar, mais fazer, melhor. Sabe assim, passar a vassourinha um pouco a mais da nossa calçada, ajudar alguém a carregar uma sacolinha, dar um lugar no estacionamento, apoiar uma pessoa que precisa se levantar, essas coisinhas, silêncio, sem falsa modéstia, não é? Mas em silêncio. Então, na casa espírita, olha só, sugestão do Kardec. Humildade e serviço desinteressado. A gente aprendeu desde criança que a gente tem que ter uma contrapartida, tem que ter um salário, tem que ficar rico, não é mesmo? Aí a gente vem na casa espírita já na juventude, na maturidade, e estranha, fala: Meu Deus do céu, que esse povo, você deve ganhar alguma coisa, o moço, para tocar o violão aqui. Toda quarta-feira ele está aqui. O Jarbas, o moço que toca o violão. Agora tem mais um cabeludo aí tocando violão, meu Deus do céu. Quanto será que é o cachê, né? Para tocar. Aí vem um outro moço, lá, sei lá, veio lá do Raio que o Parta para fazer a palestra aqui. Meu Deus do céu, quanto será que ele ganha para fazer isso? Serviço desinteressado. Olha só que beleza. Bom, a perfeição começa quando a gente para de apontar o erro do outro e passamos a corrigir os nossos próprios erros. Ai, que dificuldade, não é? Meu Deus do céu. Ah, bom, convite de Jesus: sede perfeitos. É um chamamento para o crescimento espiritual e a educação do sentimento. Não é imposição, mas inspiração divina. É assim, você quer ser imperfeito? Pode ser à vontade, a lei de Deus permite. Ela permite até que a gente desfira um projétil, produza uma arma química, produza um entorpecente químico. As leis de Deus permitem. Vocês pensaram nisso? Se Deus não permitisse, não teria. Mas por que que tem? Porque nós precisamos entender e precisamos fazer a nossa parte e manter isso longe da gente por nossa própria conta. Nós não podemos ser espíritos ingênuos. Nós temos que saber as coisas que existem. Já pensou, está todo mundo lá no mundo espiritual superior? E aí alguém fala assim: olha, você viu que lá na Terra colocaram uma pólvora, fizeram um projétil? Eu falo: meu Deus do céu, para que serve? Para matar. Ai, meu Deus do céu, os espíritos ficam tudo abalado. Aí você estava com a roupa branquinha, assim, ia ficar tudo meio marronzinho. Eu falo: meu Deus do céu, fizeram uma arma para matar. Eles não sabiam que isso existia. Então a gente não está aqui para isso. A gente tem que saber de tudo, mas escolher o melhor. Sempre isso. Né? Vamos ver o que mais aqui. Cada esforço no bem nos aproxima mais e mais do conhecimento da vida maior, mesmo que os passos ainda sejam bem pequenininhos, não importa o tamanho do passo, o importante é a gente andar, não é? Uma vez, só para a gente relaxar um pouco, meu filho tinha uma tartaruga, a gente morava no oitavo andar de um prédio, aí a tartaruga sumiu. Aí procuramos a tartaruga, não achava a tartaruga. Passou uns 4, 5 meses, acharam a tartaruga saindo do jardim do prédio. Ela tinha caído dentro, em cima do jardim. E falei assim: meu Deus, se passasse mais uns 2 anos, a gente ia encontrar lá na Avenida Paulista, já estava lá, né? Então é assim, um passinho de cada vez. Ela ia conseguir chegar na Paulista, a gente que atrapalhou. Queria conhecer a Paulista, talvez, né? A gente atrapalhou. Então é um passinho de cada vez, assim, devagarzinho, sabe? Um passinho hoje, outro amanhã, devagarzinho. Cometer um erro, volta para trás. Se for possível, pede perdão. Se não for possível, pede perdão mentalmente, pelo menos. Mas a gente tem que avançar. É isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Vivendo para avançar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E não perca as esperanças, viu? Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês. Muito obrigado.